Meus irmãos, boa tarde. Essa hoje está uma linda tarde realmente, né? Mais uma vez aqui, reiniciando mais um tempo na Terra, no calendário terrestre, novo ano, nova oportunidade. E cada dia, para nós que amanhecemos com o corpo, ainda nós falamos mais uma oportunidade, menos um dia, mas mais uma oportunidade. Então vamos agradecendo a Deus por estarmos ainda encarnados e continuarmos interessados por aprender essa doutrina que nos ajuda a estarmos em situação, se com o corpo ou sem o corpo, ter um comportamento digno, ter um comportamento cristão. Isso é que importa para nós e importa para Deus também, que tenhamos entendido as suas mensagens através dos Espíritos da Verdade que ditaram para Kardec. Agradecemos a Deus por mais essa possibilidade, mais essa tarde de estudo, que todos nós aqui, encarnados e desencarnados, possamos estar atentos aos ensinamentos que aqui são passados, porque se buscamos o conhecimento, se buscamos o caminho para nos transformarmos, fazer a nossa mudança, renovarmos, arrancando de nós o homem velho e fazendo a nossa reforma, essa doutrina nos ajuda muito, porque nos ensina através da humildade e principalmente do amor, que foi a mensagem que Jesus nos deixou, que quem ama o Criador ama toda a sua criatura e ama tudo que Ele criou. E quem ama o próximo ama a si mesmo, porque o próximo está contido em nós, como nós somos irmãos deles, também queremos tanto para eles como queremos para nós. E isso, Senhor, essa doutrina nos ajuda e nos ensina, porque nos ensina que somos imortais, mas somos reencarnacionistas. E quanto nós temos responsabilidade de plantar hoje o nosso recurso para, na outra oportunidade, estarmos em melhores condição, não física, não financeira, mas espiritual. Porque quanto mais dificuldade atravessarmos, o Evangelho nos ensina que, através, bem-aventurados os aflitos, que é através da resignação, do conhecimento das mensagens do Pai, que nós vamos trabalhar a nossa resignação, a nossa compreensão de que estamos na Terra, se estamos passando por alguma dificuldade, para nós é a maquiagem para que a nossa alma se melhore. Graças vos damos, que assim seja. Então vamos ouvir a nossa irmã Sueli mais essa oportunidade e vamos aprendendo. Uma boa tarde a todos, um bom início de ano para todos nós, né? Sem contar que ano não é novo, coisa nenhuma, né? Muda nada se a gente não mudar. Aliás, se a gente tem que mudar também aquilo que não está bom, né? O que está ficando certo, o que está dando certo, a gente vai deixando. Todo mundo diz que time que está ganhando não se mexe. Então a gente tem que procurar ver aquelas coisas que precisam ser trocadas, que precisam ser melhoradas e a gente fazer para o ano ficar diferente. Senão, né, se a gente continua fazendo sempre a mesma coisa, nós só vamos ter os mesmos resultados sempre. Não vai ser nada diferente, né? Então, se a gente quer fazer um bolinho diferente, muda os ingredientes. Senão vai ser sempre o mesmo bolinho com o mesmo gosto. Pode ser até gostoso, mas pode ser que enjoe. Então, é melhor a gente fazer alguma coisa nova, de bom também, né? Porque tem que ser coisa boa, para poder fazer alguma diferença. A nossa sequência de estudo do Livro dos Espíritos, olha que coisa horrível, um pedaço de livro. Meu livro, não deixei aqui não, meu livro sumiu. Meu Livro dos Espíritos caminhou, criou perninha, saiu correndo, sei lá para onde. Agora vamos ver se a gente acha, né? Aí eu fui pegar um outro lá, ele saiu na minha mão, assim, uns pedaços. Então tá, vamos ver aqui mesmo, que não muda nada também, pode estar velhinha, a mensagem é a mesma, né? Pois é, então a gente está no capítulo, entrando no último livro. Entrando no livro que fala da perfeição moral. A gente já até comentou, o Livro dos Espíritos tem 4 livros, né? Ele se divide em 4 livros. Dali Kardec desenvolveu todos os outros. Então, o último livro é o livro que fala da perfeição moral, da justiça divina. Esse livro está desenvolvido no Céu e o Inferno, no livro O Céu e o Inferno, que Kardec escreveu, que é o último livro da codificação, que é excelente. O Céu e o Inferno, ele fala da justiça divina, da perfeição moral. E ele dá uma ideia exata da situação pós-mortem. Não é como as psicografias que a gente lê, que tem
a ideia, a visão, não é, que tem o alcance daquela alma, daquilo que ela conseguiu. Não é assim. O céu e o inferno dão depoimentos ali. Os espíritos falam a respeito de tudo que eles passaram, espírito em situação mediana, espíritos de criminosos, espíritos bons, espíritos felizes, todos eles, cada um na sua condição, cada um colhendo o que plantou. E eles então relatam a realidade da vida após a morte, o que nós podemos passar, né? Dependendo do nosso nível de evolução, das nossas atitudes aqui na Terra, do que aqui fizemos. Então, esse livro é maravilhoso. Quem nunca leu, procura ler, porque ele é muito bom. E ele fala, já começa no 4º livro, falando sobre o nada, a vida futura e muitas coisas importantes. Então, é o último, né, do Livro dos Espíritos, sobre a perfeição moral. E começa aqui falando sobre as virtudes e os vícios, que eu acho que vale muito, está muito assim, a propósito da nossa data, né, de início de ano. Nós precisamos erradicar os nossos vícios e alcançar virtudes, para que a nossa vida realmente vale a pena e seja um pouquinho mais diferente. Nós já temos tantas coisas para carregar, traços da nossa personalidade que a gente não gosta, traços do nosso caráter que a gente também não gosta, não é? Porque personalidade a gente vai formando, o caráter a gente vai desenvolvendo. São diferentes personalidade e caráter. Quando a gente fala que fulano não tem caráter, não é verdade. Todo mundo tem. Porque caráter é próprio do ser humano, do espírito humano encarnado. O que não temos, muitas vezes, é um bom caráter. Fulano é mau caráter? Está certíssimo. Falar que ele não tem caráter, não está certo. Ele tem, só não é bom. Então, o caráter, ele precisa ser desenvolvido por nós. A personalidade nós vamos formando, nós trazemos muito também de outras vidas, a gente vai formando, é muito semelhante também ao caráter, mas é diferente do caráter, porque personalidade não é ruim, caráter pode ser ruim, personalidade não é ruim. Ela às vezes complica um pouquinho a nossa vida, porque ela traça muito nosso modo de ser, então a gente às vezes, né, tem uma personalidade aí com um temperamento muito forte e tal, mas ela não é ruim. Mas o caráter que não foi desenvolvido, né, um caráter assim que não foi trabalhado para o bem, ele é problemático, né? Dá ao espírito uma característica muito forte de inferioridade. Bom, então a primeira pergunta que Kardec faz dentro dessa questão das virtudes e dos vícios é: qual a mais meritória de todas as virtudes? Primeiro, é bom que a gente defina virtude e vício, né? Segundo o professor Aurélio, virtude é disposição firme e constante para a prática do bem. Olha só, por isso quando a gente fala assim, fulano é virtuoso, pois é, ele tem que ter essas características aqui, ó. Disposição, disposição já é um problema, né? Ter disposição para a prática do bem já é uma dificuldade. Agora, disposição firme complica mais, né? E constante preocupou mais ainda. Aí complica tudo, né? Porque disposição, cada um tem. Todo mundo tem disposição para servir. Mas aí cada um também no seu nível de disposição, né? Eu tenho disposição só uma vez na semana, eu tenho disposição de vez em quando. Não deixa de ser disposição para servir. Agora, como o virtuoso, não, né? Porque a virtude é isso, disposição firme e constante para a prática do bem. Aí já mostra, não é? Por que não somos virtuosos ainda? Porque é muito difícil. Às vezes a gente pensa que tem isso aqui, né? Uma disposição firme e constante. Mas, na verdade, é muito difícil. Não estamos dizendo que não tem. Eu, por exemplo, falo por mim, né? Essa disposição firme e constante
ainda não alcancei não, né? Então é muito difícil isso aqui, não é muito fácil não, porque isso aqui implica outras coisas que nós ainda não vencemos, tipo, não se importar em ferir os interesses próprios em favor do outro. Para isso aqui existir, nós temos que estar realmente acima, né, de todos os nossos interesses, colocar isso tudo de lado para auxiliar o semelhante. E no planeta Terra, espíritos inferiores que ainda são passionais, ainda não estão nessa não. A gente pode até achar que está, mas aí num momento ou outro a gente vai vacilar e acaba mostrando que ainda é um espírito inferior. Mais uma característica, vou diminuir isso aqui, senão depois eu vou acabar com a voz. Já não está boa? Vou botar mais assim, senão a gripe ainda não foi embora, né? Dizem que a minha não vai nunca, né? Porque eu tenho ela no nome, né? Então ela está sempre comigo ali. É. E outra situação, outra característica que faz parte da virtude. Excelência moral. Acabou de complicar, né? Quer mais uma para complicar mais ainda? Retidão. Então, vamos no conjunto aqui. Disposição firme e constante para a prática do bem, excelência moral e retidão. Bom, isso aqui, né, não estamos falando que vocês não são, não. Estou falando que eu não sou, né? É muito complicado, né? A excelência moral, a retidão, a disposição firme e constante para seguir, né, e praticar o bem, é característica de espírito bom. Espírito bom tem na Terra, mas são raríssimos. É uma minoria. São aqueles que vêm para servir de exemplo e de modelo de perfeição para nós. Porque isso aqui, em relação à Terra, é perfeição. Em relação à Terra. Porque a Terra é plano de provação e expiação. Então, uma pessoa que tenha, um espírito que tenha tudo isso aqui, ele não tem mais paixões inferiores, ele está acima disso aí, né? Ele já superou isso, ele não tem mais, é um bom espírito. Então a virtude ainda não é característica comum aos espíritos encarnados na Terra. Mas nós temos, né? Nós temos espíritos aqui, não podemos identificar porque a gente não tem julgamento, a gente não consegue julgar. Mas Deus permite que espíritos virtuosos venham à Terra para servir de exemplo para nós. Nós conhecemos com certeza, Jesus. Esse a gente sabe. Os outros, todos que vieram também como prepostos do Mestre, como aí auxiliares do Pai, também deveriam ter, né? Mas o mais perfeito foi Jesus. Agora o vício, porque o capítulo é as virtudes e os vícios. O vício é inclinação para o mal, mais perto de nós, né? Inclinação para o mal, conduta ou costume nocivo ou condenável. Estamos mais para esse do que para a virtude. Isso não quer dizer que a gente não vai ser virtuoso, a gente está caminhando para isso. Mas aí já deu para ver que onde tem um não tem o outro. Mas também os espíritos dizem que a gente pode ter algumas qualidades que se aproximam de virtudes. Podemos não ser virtuosos, mas podemos ter qualidades ainda na condição de espírito inferior que nos aproxima da virtude. A virtude, ela não é veste de gala para ser usada em dias ou horas solenes, né? A pessoa não pode ter duas caras, não pode ser bonzinho na frente das pessoas e depois, na sua intimidade com as pessoas que cercam ali, né, que o cercam do seu núcleo familiar, mostrar uma outra persona.
aí não tem virtude nenhuma. A gente vê que não era virtude, era apenas um vernizinho social. Porque muito se parece o verniz social com algumas virtudes. Aí a gente que não conhece, que não lida, que não convive, né, que só convivendo com a pessoa que a gente aprende realmente a conhecer um pouquinho, às vezes é mais fácil a gente conhecer um pouco da personalidade, do caráter do outro do que a si mesmo. Conhecer-se a si mesmo é muito difícil. É muito difícil. Tanto que o filósofo falou, né, que a gente seria feliz no dia que nós nos conhecêssemos. Mas a gente não se vê muito, a gente não reflete, a gente não se olha, a gente não se vê. O outro é que nos vê. Então a tendência que nós temos é uma tendência negativa, mas ela existe no plano de provação e expiação como o nosso, de reparar no outro, de ver o cisco no olho do outro e não ver a trave que está no nosso. Então essa tendência que nós temos faz que a gente até tenha um entendimento, ou até conheça melhor aquela pessoa que convive conosco do que a gente mesmo. Então isso é muito comum. Conhecer-se é mais difícil, porque como a gente está olhando para o outro, está vivendo com a outra pessoa ali no dia a dia, então você passa a saber mais ou menos o que ele é capaz de fazer. Não integralmente, é claro, né? Mas assim, no geral, no normal, no cotidiano, a gente já conhece como a pessoa vai reagir a determinadas coisas, porque a gente está convivendo, né? Então, tem pessoas que parecem muito virtuosas, mas na verdade só tem mesmo um vernizinho e que a um toque maior ela vai deixar aparecer o fundo, né? Igual aquele jarro que foi dourado, mas não é ouro, né? Ele parece um ouro, mas não é. Ele só foi banhado de alguma coisa dourada. Então, a um toque maior, vai aparecer o fundo dele, vai aparecer como é que ele é na verdade. A virtude, ela precisa fazer parte da nossa vida. Então, aquelas coisinhas que se aproximam da virtude, que não são ainda, não nos tornam virtuosos, mas nos aproxima da virtude, aquele comportamento, aquela atitude, ela precisa fazer parte da nossa vida o dia inteiro. E não apenas com outras pessoas, em determinados ambientes. Ela precisa ser parte da nossa ação no dia a dia, das nossas atitudes. Mas não é para ostentar, é para uso comum. Não é para a gente parecer bonzinho para ninguém, não. Não é para alguém falar, como é que fulano é legal, viu? Como é que fulano é bom. Não, não é para isso. É para que a gente possa fazer uso comum dela e fazer que isso nos ajude a desenvolver o caráter. É falsa a virtude que aparece para os de fora e não se verifica para os familiares. Que é muito comum isso. A gente é muito simpático, muito bem-humorado para os outros. E em casa, parece um tirano, né? Não pode nem falar com a pessoa. A virtude assume as modalidades necessárias para se opor a todos os males. Tá vendo? Ó, todos os males. Ela se opõe a todos os males. Por isso que ela ainda está distante de nós um pouco, né? Sem prejuízo nenhum da sua integridade, ela assume essas modalidades. Então, a pessoa virtuosa é aquela pessoa realmente acima do mal. Ela é uma pessoa totalmente do bem. O hábito dela é fruto de uma insistente conquista. É fruto de uma luta constante para a gente vencer as nossas inferioridades. A virtude é isso. Ela é fruto de uma luta constante. É quando a gente vai falar alguma coisa, quando a gente vai tomar uma atitude, a gente tem que pensar, né? Porque nós somos humanos. Nós somos inteligentes e temos raciocínio sem limite. Nós não somos do reino da inteligência inferior mais, né? Nós já somos da inteligência superior, aquela que não tem limite, que é capaz de raciocinar. Então, quando alguém pisa no nosso pé, a gente não tem que reagir
batendo na pessoa, empurrando a pessoa, falando impropérios. Não, a gente procura ver o que aconteceu ali, né? Foi um acaso, foi sem querer, a pessoa não viu, se desequilibrou. O animal vai morder, né? Se ele tiver aí do lado da gente, a gente pisar na pata dele ou na cauda dele, ele vai logo, que é instintivo, mas não, ele reage e nós não podemos mais reagir. Então as nossas atitudes têm que ser pensadas, elas não podem ser fruto de um instante, de um instinto puramente animal, né? Ela tem que ser pensada. Aí, nesse momento, a gente vai lutar contra uma coisa que a gente vai fazer que não seja boa. A gente para, viu, analisou, não está certo, não faz, não fala, né? Isso é força constante, é exercício constante para a gente vencer as nossas paixões, para que a gente possa ir alcançando. Então, a virtude, ela é isso, ela é fruto de um exercício constante. É conquista que nós vamos fazer. A dificuldade não está no exercício. Exercitar, a gente até exercita. A gente até pensa e fala e faz algo, né, mais pensado. Mas a dificuldade maior para a gente alcançar isso está na oposição que lhe faz o vício com que ela contrasta. Porque onde tem o vício não tem virtude. E como o vício ainda é uma das características da nossa personalidade, do nosso caráter, então impõe um obstáculo enorme à chegada da virtude ou de ações que se aproximem dela, né? Porque é como escuridão e luz e claridade. Onde tem um, não tem o outro. Não tem como ter as duas coisas. Aqui não tem meio termo. A virtude, ela se opõe ao vício. Onde há vício, não há virtude. E onde há virtude, não há mais vício. Por isso que ela está ainda um pouquinho distante de nós, né? É necessário destronar um elemento para que o outro impere. O vício não cede lugar sem luta. Por isso que a gente está com uma luta constante. A gente briga o tempo todo com a gente mesmo. É o tempo todo a gente brigando com as nossas tendências, com as nossas vontades, com as nossas preferências. Quando a gente coloca isso tudo à análise da razão, a gente briga constantemente. Porque a gente fala, eu não posso fazer isso, eu não posso agir dessa maneira, eu tenho consciência que não posso, né? Então é uma briga constante. Nós estamos constantemente em guerra com a nossa personalidade, com o nosso caráter, com as nossas preferências, com as nossas atitudes, o tempo inteiro. Ainda bem, né? Isso é ótimo, porque quem não está assim, está muito longe ainda de alcançar a virtude. Porque quem não está nessa guerra, ou já é virtuoso, aí, fora de propósito, né? Da nossa ideia aqui. E quem não está nessa guerra constante, nessa briga constante, e ainda não é virtuoso, é porque não chegou nem a entender que está errado. Não chegou nem a perceber que toma atitudes erradas. Então está muito longe, está pior ainda. Está se achando o máximo, né? Mas no fundo, a hora que descobrir, e normalmente essas pessoas descobrem a duras penas essa situação. Quando começam a ofender ou magoar pessoas muito queridas, quando tomam atitudes que realmente vai desagregar, às vezes, uma família, né, que vai criar um problema muito sério, muitas vezes irreversível na atual encarnação. Então, quando essa pessoa descobre isso, é um sofrimento enorme, porque aí, ela descobrindo, ela vê que errou. Aí a dor do remorso é a pior que existe. Não tem nada que aplaque, nada. A dor do remorso não tem nada que ajude a melhorar. Ainda que a pessoa consiga resolver o problema, que ela consiga o perdão e que ela consiga reverter a situação,
ainda nessa encarnação, mas ela não esquece disso, ela vai carregar essa dor com ela e vai ser ali até que ela realmente fique acima do mal, para ela poder se livrar disso. Então é muito complicado, né? É necessário, então, que a gente faça esse esforço constante. Essa briga é benéfica. É a única guerra boa. É a única briga boa é essa. É a briga com a nossa inferioridade. Para destronar, não é, o vício e colocar aí a virtude no lugar. Tem uma frase do Evangelho dita, não é, dita no Evangelho, muito interessante, que é assim: graças te dou, meu Pai, Senhor do céu, Jesus falando, né? Graças te dou, meu Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Assim é, Pai, porque assim foi do teu agrado. Essa frase, essa afirmativa do mestre, esse louvor do mestre ao Pai, a Deus, é muito importante. Porque que coisas são essas no dizer de Jesus que são reveladas aos pequeninos e inscientes, né, aqueles que não são sábios, e ocultas aos sábios e aos entendidos? Aí eles respondem: são os predicativos da alma, o bom senso, os dotes do coração. Porque quando alguém que sabe bastante coisa e não tem moralidade, ou fica no conhecimento de coisas, mas não alcançou realmente um nível de moralidade superior, essa pessoa é extremamente nociva à sociedade. Tanto que uma mente ruim, uma mente voltada ao crime, quanto mais inteligente ela é, pior. Quanto mais ela conhece, quanto mais sábia nesse sentido da intelectualização, pior. Porque mais ela vai arquitetar, mais ela vai poder fazer o mal. E uma pessoa ignorante, né, ela é pouco nociva nesse sentido, porque ela não sabe fazer nada. Né? Ela faz o mal ainda, porque ela não entendeu muito bem. Né? Então, quanto mais a pessoa sabe, quanto mais inteligente é a pessoa, mais nociva ela vai ser a uma sociedade se ela não se moralizar, se ela não entender que ela precisa de ser uma boa pessoa. Por isso que ele escondeu isso aos sábios e aos inteligentes, né? Aqueles entendidos, porque senão queriam dominar o mundo, né? Dominariam o mundo com o seu conhecimento e com a sua falta de moralidade. De que serve ao homem possuir largo saber e vasta erudição, sendo contudo um indivíduo amoral? Né? Amoral é que não tem moral, não é imoral. O imoral faz coisas erradas. O sujeito imoral, ele faz bobagem. E o amoral não tem. Ele é desprovido disso, dessa virtude da moralidade. Ele é mau mesmo, né? Então, imaginemos uma pessoa assim, muito inteligente. Né? Seria uma pessoa extremamente nociva ao mundo. Então, teria que ter realmente algumas limitações. O saber, desacompanhado da virtude, degenera em vaidade, em presunção, em orgulho, mais causa danos que benefícios. Muitas vezes, uma pessoa muito desenvolvida intelectualmente, com muitos conhecimentos, ela não consegue ver a simplicidade. Ela não consegue ver o comum, o fácil. Complica tudo. Nós tivemos uma pessoa aqui que eu gostava muito, que agora já está na dimensão dos espíritos, que desencarnou, não sei, deve ter uns 5 ou 6 anos, ou talvez até mais, que era extremamente inteligente, frequentava aqui, era uma pessoa extremamente inteligente. Eu acho que ele tinha uns 4 ou 5 cursos
de doutorado. Era uma pessoa muito inteligente, veio morar aqui porque já estava se aposentando, mas foi professor da USP, foi professor de várias faculdades, era realmente uma inteligência. Gostava muito de sentar lá atrás e às vezes no final da reunião ficava para a gente conversar. E eu gostava muito de conversar com ele, e ele também gostava de conversar comigo, então era uma troca legal. Mas uma vez ele falou para mim que ele ficou doente, pegou um câncer, e ele falou assim, olha, eu não posso morrer sem te falar isso. Eu não aceito estar desse jeito. Porque eu sou muito, eu reconheço que eu sou uma pessoa preparada, eu sou uma pessoa inteligente, eu não merecia passar por isso que eu estou passando. Né? Então, olha como que muitas vezes o conhecimento leva a pessoa a ter um orgulho, uma vaidade. Por que ele, sendo muito inteligente, ele não podia ficar doente? Ele não podia passar pela dor que ele estava passando? E ele não conseguiu entender. Ele ficou aqui fazendo frequência e tentando entender o Espiritismo durante bastante tempo, mas não entendeu. Ele desencarnou sem entender. Porque muito próximo dele desencarnar, a gente conversou e ele não tinha alcançado isso. Né? Então, é aquela história. Olha, um homem preparadíssimo, um professor, um doutor, em várias ciências, preparadíssimo, não conseguiu entender o simples. Não conseguiu entender o básico, não conseguiu entender aquilo que a gente está aqui entendendo. E que não precisa ter doutorado para entender. Né? Então, são essas coisas que às vezes a gente vê que se a pessoa não tiver realmente um pouco de humildade, ela não consegue entender. Tem gente que fala, o espiritismo é muito difícil, entender a doutrina espírita não é nada, só precisa ter um pouquinho de humildade e de se reconhecer igual a todos. Não é difícil, só que a vaidade e o orgulho nos impedem, muitas vezes, de entender algumas coisas, né? Então, são coisas que realmente a gente vivencia aí no mundo em que a gente está vivendo. A educação abrange 3 aspectos distintos que se completam. 3. A educação, no geral, abrange 3 aspectos. O moral, o intelectual e o físico. São os 3. É preciso alcançar isso aí. Do harmônico desenvolvimento dessa trindade depende o desenvolvimento do caráter, que é distintivo do homem. Aquilo que a gente falou no início. Ter ele tem, ele só tem que desenvolver. Então, do harmônico desenvolvimento dessa trindade aí, da parte moral, intelectual e física, é quando ele consegue, portanto, desenvolver o caráter. Houve tempo em que se pensou que o valor estava na força, né? Na força física mesmo. Cultivava-se o físico com menosprezo da mente, do coração, aquele que era mais forte, aquele... Inclusive no Velho Testamento nós temos exemplos disso. Quem mais era forte, quem mais matava e quem mais vencia a batalha. Então aí mandava, né? Reinava. Era assim. Não vê Davi? Davi, ele fez rios de sangue para chegar a ser o rei Davi. Rios de sangue, rios. Né? Traições e muito mais. Quem conhece a história, um pouquinho deles, isso está logo de saída. Né? Um pouquinho da história dele. Então, claro que se redime. Lógico, nós também estamos nos redimindo de todas as atrocidades que a gente já fez aí em outras encarnações. Né? Mas é assim, era a força que imperava. Então, quem tinha mais força, podia. Então, qual foi o resultado disso aí? Né? Da força? Povos degenerados, costumes bárbaros, sociedades bastardas, isso que se conseguiu, né? Fazendo o império da força. Não deu certo, claro, né? Seguidamente, pretenderam que a solução do problema da vida estivesse na ciência. Foi quando começou a surgir o interesse pela ciência. Sai a força, entra o intelecto, entra a sabedoria, né, na parte intelectual. Mas
Desenvolveu-se muito a inteligência, mas não se preocuparam com o sentimento. Também falhou, né? Porque muito conhecimento sem sentimento é nocivo a uma sociedade. Qual é o resultado disso? Materialismo, um materialismo que dissolve, né, uma sociedade, mascarado com rotulagens pomposas, né, de doutores e tudo, costumes licenciosos, porque quem sabia mais podia mais, né? Isso até hoje é assim, e sociedades corruptas. Alguém está longe disso? Ou isso é familiar para nós? Que sociedade é essa? Está tão longe da gente ou é nela que a gente está vivendo? Né? É nela que a gente está inserido. Pois é. Mas não deu certo também. Aí chegou a vez de se render culto ao espírito e à virtude. É o que estamos tentando. Não nós aqui especificamente, todos. Né? As pessoas estão buscando mais as coisas do espírito. Livros estão aparecendo no meio científico com a direção da espiritualidade para fazer despertar no ser. Coisas estão acontecendo, tragédias estão vindo, não é? Flagelos destruidores estão aí à nossa frente, nós estamos vivenciando isso. Para quê? Para que se entenda que não é a força, não é a ciência, mas é um conjunto de coisas. É a moralidade, o intelecto e a força física também, porque também ela é necessária, né? Então chegou-se mais uma vez a entender que realmente aquilo não funcionava, que nós precisaríamos de cultuar o espírito e adquirir virtudes. E com essa questão, e nós falamos muito isso no início do ano passado, quando houve essa tragédia aqui, de como nós temos oportunidade de desenvolver sentimentos e atitudes que se aproximam de virtudes diante das tragédias e dos flagelos. Porque a gente esquece da gente e vai ajudar outras pessoas. Isso já é uma atitude virtuosa. Não é? Já é uma atitude que nos aproxima mais disso. Então, vai ser... Não resta dúvida, as pessoas que morrem de medo da destruição do mundo, em 2012, 20 de dezembro, vou esperar, todo mundo apavorado. Não há destruição. Mas claro que não exatamente em 2012, não exatamente em 20 de novembro, dezembro, que isso a gente não sabe, né? Isso pode ser uma interpretação errada, não exatamente nessa data, mas essa época toda, esse momento da Terra, já é oportunidade para que o culto ao Espírito se faça. Porque a gente viu isso aqui em janeiro e continua a ver, né? Todo aquele patrimônio indo embora e as pessoas ainda felizes, muito felizes porque ficaram vivas. Então vê que a vida é mais importante, que as pessoas que amam são mais importantes. Né? Pessoas que não perderam muito patrimônio, mas perderam pessoas queridas, dariam tudo para ter essas pessoas de volta. Então isso aí já é o início desse sentimento, desse culto à virtude, do despertar de valores reais na vida da gente. Então entendeu-se que realmente isso é o que pode fazer uma sociedade feliz. Falhou a força, falhou a ciência materialista, e apelamos agora para o espírito, educando o coração, despertando os nossos sentimentos. E isso a gente tem oportunidade todos os dias de fazer, né? Os homens possuídos de sentimento de moral e da ideia da justiça são elementos preciosos no seio da sociedade. Aí aquela pergunta que a gente no início começou, leu a pergunta, né, e não lemos a resposta. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Está aqui, no Livro dos Espíritos. Eles responderam: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Passamos rápido, mas tem uma palavra aí que é
o adjetivozinho que eu adoro, que faz a modificação, né? Olha só, resistência, mas é voluntária. Não é uma resistência imposta por ninguém. É uma resistência voluntária. E isso faz toda a diferença. Né? Então, quando ela é imposta, não é virtude coisa nenhuma. Mas quando ela é voluntária, sim. Então, a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. Tá vendo? Pelo bem do próximo, sem pensamento oculto, a mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Essa resposta vem a ilustrar e a intensificar a definição de virtude, que é, no início nós lemos, né? Vamos repetir aqui, ó. Disposição firme e constante para a prática do bem, excelência moral e retidão. Então, essa resposta que os espíritos dão é exatamente a definição do que é a virtude. Cranton tem uma passagenzinha, tipo uma fábulazinha, né? Uma fábula que ele escreveu falando sobre isso, e é interessante, vamos ler. Pequenininha. Ele era um filósofo grego, né? Bem sábio. Ele fez comparecer na fábula dele, na historinha dele, ele fez comparecer aos Jogos Olímpicos a fortuna, a volúpia, a saúde e a virtude. Isso também está familiar agora, nesse início de ano, né? Saúde para dar e vender, muito dinheiro no bolso, né? Fortuna, saúde, né? Pois é. Então, ele fez comparecer, então, aos Jogos Olímpicos, a fortuna, a volúpia, a saúde e a virtude, para disputar o prêmio, o pomo do supremo bem. Quem ia levar o supremo bem? Quer dizer, quem era vencedor aí, quem era mais importante de todos, né? Aí, cada um foi lá fazer a sua propaganda. A fortuna disse: o sumo bem sou eu, pois comigo tudo se obtém. Aí chegou a volúpia para defender o seu. A volúpia falou: meu é o pomo do supremo bem, porquanto não se aspira à riqueza, senão para ter-me a mim. Aí foi a saúde. A saúde disse: sem mim não há volúpia e a riqueza seria inútil. Verdade, né? Mas aí chegou a hora da virtude e ela acabou com os outros três, né? Ela disse assim: acima da riqueza, da volúpia e da saúde estou eu, pois com ouro, prazeres e saúde não pode haver felicidade se não há virtude. Pronto, levou o supremo bem, o pomo da virtude. A virtude ganhou de todos eles. E realmente é isso que realmente importa na vida da gente, né? Na questão, aqui ainda continuando, ó, ele falando que todas as virtudes têm seu mérito, como está aqui no livro dos Espíritos, mas ele ressalta isso aqui, né? Os Espíritos ressaltam. A sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo sem segunda intenção. Mais uma coisa aí para a gente também não passar por cima correndo. Porque ler, a gente lê. Mas interpretar, às vezes, a gente não interpreta o que lê. Então, olha o que diz aqui, ó. A sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo. Mas aí vem algo importante atrás, ó. Sem segunda intenção. Não pode ter caixa 2. Não pode. Aqui não funciona, o caixa 2 aqui não pode existir. Não pode ter segunda intenção. A mais meritória, então, é o sacrifício que se baseia na caridade mais desinteressada. Aí, na 895, os Espíritos dizem: o indício mais característico da imperfeição é o interesse pessoal. Tá vendo? O indício mais característico da imperfeição é o interesse pessoal. Então, já que nós temos interesses pessoais,
já mostra que somos espíritos ainda imperfeitos, necessitando de melhorar. As qualidades morais são geralmente como a adoração de um objeto de cobre que não resiste à pedra de toque. O homem pode possuir qualidades reais que o fazem para um mundo de bem. Mas essas qualidades, embora representem um progresso, não suportam, em geral, a certas provas e basta ferir a tecla do interesse pessoal para se descobrir o fundo. O verdadeiro desinteresse é, de fato, tão raro da Terra que se pode admirá-lo como a um fenômeno quando ele se apresenta. A gente nem acredita, né? A gente não acredita. Quando uma pessoa se oferece para fazer um bem muito grande, a gente, infelizmente, a gente pede perdão a Deus depois, mas a gente pensa assim, o que está por trás disso aí? O que fulano está pretendendo? Porque é tão raro, que realmente a gente não acredita, né? Aí vem uma outra coisa aqui, ó. O apego às coisas materiais é um indício notório de inferioridade. Pois quanto mais o homem se apega aos bens do mundo, menos compreende o seu destino. Isso é inferioridade. A gente não tem que se apegar. A gente sabe que não vai levar nada. Não vai levar nada. E não tem nada. Não só não leva, quanto não tem. Porque o que tem, o que é nosso, fica conosco, ninguém tira. Ninguém tira. Se a gente tem possibilidade de perder, é porque não é nosso. Aquilo que é nosso, ninguém tira. Ao contrário, né, pelo desinteresse, ao contrário, ele prova que vê o futuro de um ponto de vista mais elevado. Né? Igual Priene, né? Priene, mais um filósofo, quando a cidade de Priene, um sábio de Priene, foi invadida, ele saiu sem nada, sem carregar nada. E as pessoas correndo, desesperadas. É Bias de Priene. Bias era o sábio que morava em Priene. Era chamado Bias de Priene. Priene era uma cidade. Quando ela foi invadida pelos bárbaros, foi aquela correria, todo mundo correndo, pegando seus bens, seus pertences, suas joias. E ele calmamente saindo, sozinho, sem nada na mão. Aí falaram com ele, mas como você não vai pegar seus bens, você não vai pegar nada? Ele falou, tudo que eu tenho, eu carrego comigo. Porque não podia ser tirado dele. Né? A inteligência, a sabedoria, é o que nós temos de verdade. Isso é o que a gente tem. Então, quando a gente se apega muito a bens, isso mostra inferioridade, mostra que a gente não entendeu. Não entendeu o que a gente está fazendo aqui, por que veio para cá, para onde que vai. Né? Então, isso mostra realmente que a gente está ali adquirindo um conhecimento, mas que não incorporou ainda a corrente do pensamento, porque fica naquela euforia, né? naquela aflição de conseguir mais e mais, e não vai levar nada. E essas tragédias nos ensinam isso aí. Tudo que nós temos, na verdade, é o que nós podemos carregar e que ninguém tira. O resto nós detemos em um período de tempo aí, um curto espaço de tempo aí. Qualquer coisa pode nos ser tirado, menos a nossa sabedoria, as nossas virtudes, o nosso bem. Aí há quem diga, mas isso também pode. Né? Uma pessoa, de repente, tem um AVC, não sabe nem o próprio nome, foi tirado dela tudo que ela sabia. Não foi, não. Porque tudo que ela sabe pertence à alma. A alma não sofre AVC, a alma não infarta, a alma não tem problema nenhum. Ela não consegue, mais manifestar o seu conhecimento. Porque ela precisa do organismo físico. Se o organismo físico não funciona mais, ela não vai poder manifestar, mas ela continua com todo o seu conhecimento, com toda a sua sabedoria, e ao deixar o corpo, ela continua com todas as aquisições que ela conquistou. Né? Então, as outras coisas a gente não leva.
Então, o que não leva não é nosso. Né? Nós detemos por algum tempo o próprio corpo que a gente acha que é nosso, não é, porque a gente não leva, né? Então, o apego a tudo isso é falta de virtude, mostra uma inferioridade. Na resposta 896, os espíritos explicam que desinteresse, porque está aqui tudo aqui, né? Eu fui fazendo um resuminho aqui. Os espíritos dizem que desinteresse não é sinônimo de prodigalidade refletida, porque às vezes as pessoas não têm apego aos bens que carregam, né, que possuem, aí vai estragando, vai botando fora, vai administrando mal, vai perdendo tudo. Isso também não pode, porque é o outro lado, é o extremo do apego, né? Muitos são apegados e outros já são tão desinteressados que botam tudo a perder. Mas também não é lícito, segundo os espíritos, porque desinteresse pelas coisas do mundo não é prodigalidade, não é? É apenas não ter apego aos bens desse mundo. Então, nessa questão 896, eles falam sobre isso. Desinteresse não é sinônimo de prodigalidade irrefletida, a qual é falta de juízo. Isso sim, falta de juízo. A fortuna não é dada a uns para ser jogada ao vento, como não o é a outros para ser encerrada num cofre. É um depósito de que terão que prestar contas, porque terão que responder por todo o bem que poderia ter feito e não fizeram, por todas as lágrimas que poderiam ter enxugado com o dinheiro dado aos que, na verdade, não estavam necessitando. Então, a gente tem que ver isso, tem que pesar. Tudo depende do equilíbrio, do meio termo, de uma disciplina, né? Não é trancar num cofre, mas também não é jogar fora. Ou então, né, desperdiçar com pessoas que realmente não têm a menor necessidade. A parábola lá dos talentos, né? Tem a ver com isso. Quanto mais nos é dado, mais nós temos que multiplicar isso para que isso se reverta num bem para as outras pessoas. Então, aquilo que nos foi dado por um tempo, a fortuna que nós detemos durante algum tempo, ela tem que ser bem usada, ela tem que ser bem administrada, ela tem que auxiliar pessoas. Não se fala no Evangelho que tem que sair distribuindo dinheiro por aí, não é isso. Não é fazer distribuição, não é jogar fora, isso é prodigalidade refletida. É utilizar essa fortuna para criar formas de ajudar outras pessoas, criar empregos, dar oportunidade a outras pessoas de aprenderem as coisas. A pessoa não está dando nada. Ela está oferecendo um grande empresário que tem muito dinheiro. Ele não precisa sair distribuindo dinheiro. Ele pode muito bem comprar empresas para gerar emprego, para gerar conhecimento. E quanto ele vai ajudar? Isso aí vale a pena. Então, isso aí é uma atitude próxima, né, da virtude. É necessário fazer o bem por caridade, ou seja, com desinteresse. Não é um mal pensar que pela prática do bem, isso também está aqui nessa parte do Livro dos Espíritos, em várias perguntas que Kardec fez, que há aquele que pensa assim, poxa, mas será que é um mal? Eu estou ferindo aí, né, a virtude, se eu quiser fazer o bem para conseguir méritos nisso aí. Então eles dizem, não é um mal pensar que pela prática do bem se pode esperar uma situação melhor. Então, aquele que ajuda, que faz caridade, que ajuda o próximo, né, almejando uma situação melhor quando ele entrar na dimensão dos espíritos, ele não está negociando, não. É diferente daquele que só faz se ele for ter uma situação boa na dimensão dos espíritos. Isso é ruim. Agora, aquele que faz pelo propósito de ajudar, mas pensando também
que com isso ele pode se melhorar, ele pode ter uma situação melhor como espírito, isso não é errado. Porque todos nós queremos isso. Mas não é deixar de ajudar. Caso não vá ter, né, nós não vamos deixar de ajudar. Se isso não vai contribuir para a minha vida ser melhor na dimensão dos espíritos, não vai impedir que eu continue ajudando a pessoa. Então, é ajudar pelo simples propósito de ajudar. Mas esse pensamento não diminui ninguém na sua atividade, né? Só o pensamento não. Só se ele deixar de agir, né? O que não se deve é tentar fazer, então, uma negociata. Farei o bem se me for dado uma situação melhor. Se não for me dar uma situação melhor, não vou fazer. Aí é errado. É a tal da promessa, né? Se eu ganhar, eu vou lá e faço. E vou lá e cumpro a promessa. Se eu não ganhar, né? Meto Santo Antônio de cabeça para baixo dentro do copo d'água. Se eu casar, eu tiro ele de lá. Se eu não casar, ele vai ficar afogado pro resto da vida. Né? Pois é, os homens desprovidos de interesse pessoal fazem mais e melhor pelo bem da humanidade que as inteligências de Skoll e as grandes mentalidades interesseiras não fazem, né? Estes são fogos de artifício, aqueles são faróis que iluminam e norteiam, são exemplos que convertem e edificam as nações. O mundo precisa de homens bons e honestos. Nessa virada do ano aí, né, a gente ainda estava conversando, todo mundo ali falando, poxa, 2012, né? Eu, quando era estudante, eu sempre adorei estudar os astros, eu gostava muito disso. E eu ficava imaginando como será o ano, né, depois de 2000, né? Porque a gente estava em 1900 e pouco, né? Como vai ser o mundo, né? O ano não, como vai ser o mundo, né? Aí veio o filme, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Tão lindo, né? Flutuando, né? Navezinhas. E eu ficava encantada. Falei, tomara que eu viva até lá para andar nesses negocinhos, né? Pois é. 2012, nós estamos aqui gastando petróleo, gasolina, enfrentando barreira. E o pior de tudo, enfrentando a imoralidade. Enfrentando a corrupção, isso é que é mais triste. Porque enfrentar a dificuldade, gente, isso não mata ninguém. Trabalho não mata ninguém. Né? O que mata é a inferioridade, é a corrupção, é a infidelidade, a deslealdade. Isso é muito triste, né? Então, e nós estamos aqui em 2012 enfrentando tudo isso. Mas, por outro lado, a gente também tem aparelhinhos desse tamanhozinho que fazem tudo, só faltam... Aliás, falam, né? Eles falam, não falta falar, não. A tecnologia está maravilhosa, né? Está de vento em popa. As cirurgias que são feitas por robôs em outro país, operando a pessoa num outro país, coisas maravilhosas. Então, nós temos um disparate muito grande entre o avanço tecnológico e o atraso da moralidade. É uma pena, né? É uma pena. Mas como também não vamos ficar tristes, né? Porque se o desenvolvimento moral decorre do intelectual, nós vamos chegar lá, né? Porque o desenvolvimento intelectual, ele vem primeiro. Então, há uma esperança, né? Uma luzinha no fim do túnel. E se não fosse assim, nós teríamos aí que derrogar uma das leis do Criador, que é a lei da evolução. Então, com certeza, todos nós vamos conseguir, todos nós, espíritos inferiores, vamos conseguir ser virtuosos, alcançar aí a virtude maior. Lembremos aqui a palavra de Paulo, as palavras de Paulo. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, se eu tiver o dom das profecias, que me revele todos os mistérios, se eu, em suma, conhecer todas as ciências e não tiver amor, de nada tudo isso me aproveitará e eu nada serei. E o que é o amor? O amor é o sentimento por excelência. Dele derivam todas as virtudes, pois estas são mais do que modalidades ou aspectos dele. Não são mais do que modalidades e aspectos dele. Então, cultivar o amor é o quê?
educar o espírito, formar e desenvolver o caráter, realizar em verdade o objeto da vida. Amor é caridade, no sentido de que o Espiritismo diz: fora da caridade não há salvação. Então, o que nós precisamos para o nosso ano aí é levar em consideração essas coisas, né? Nós precisamos de fortalecer a nossa parte moral, desenvolver isso aí. Porque inteligência não está faltando desse mundo. O mundo está precisando de homens bons e honestos. Não só o nosso país, quanto o mundo inteiro. Então, para a gente encerrar, tem aqui algumas coisas, trios importantes, para as nossas ações no ano que vem, né? No ano que está começando. Porque não mudou nada, é tudo igual. É só o tempo que a Terra levou para dar uma volta, né? Para dar uma volta pela sua órbita solar. Então não muda nada, isso astronomicamente isso não é nada, né? Isso não tem valor. Mas para nós tem, porque para nós tem uma conotação de novo. E a gente faz planos, a gente quer ser um pouquinho diferente, mudar, melhorar, todo mundo, né? Aí todo mundo faz planos de emagrecer, de um monte de coisa, né? Só que para os planos se realizarem, esse, por exemplo, tem que fechar a boca, né? Porque senão não vai emagrecer coisa nenhuma, vai chegar em 2012 estourando de novo, né? E saúde, todo mundo quer saúde, mas ninguém quer abrir mão da churrascada, ninguém quer abrir mão das pizzas, de um monte de coisa, das carnes gordurosas, não vai ter não, né? Por mais que a gente deseje saúde para o outro, não vai ter não. Perdão. Então, vamos aqui lembrar de alguns trios importantes para a gente melhorar a nossa conduta aí em 2012 e nos aproximarmos mais das virtudes, né? Atitudes que exigem muita atenção da gente, muita atenção mesmo com essas atitudes. Ao analisar, ao reprovar e ao reclamar. Vamos prestar bem atenção quando a gente for fazer isso. Devemos evitar sempre desrespeitar, maldizer e condenar. Tudo aqui é verbo, tá? Tudo aqui é ação. Ó. Manter o rumo certo. Como? Reformar-se, ajudar e esquecer o que não deve ser lembrado. Luz em nosso caminho. Como adquirir? Aprender, servir e cooperar. Jamais nos arrependeremos de quê? De estimular, de auxiliar e de silenciar. Jamais recuperaremos o quê? A oportunidade perdida, a palavra dita e o tempo que passa. Então, prestar bem atenção. E essa e a outra se destacam porque não são verbos, né? Sentimentos que elevam. Amor, humildade, bom ânimo. Isso aí é o que a gente precisa aí para 2012. Vou só ditar agora os verbos, as ações e o finalzinho que não é, que destaca mais ainda, né? Então, o que a gente precisa aí? Ter cuidado ao analisar, reprovar e reclamar. Sempre evitar desrespeitar, maldizer e condenar. Manter sempre o rumo certo ao reformar-se, ajudar e esquecer. Acender luz no caminho com aprender, servir e cooperar. Jamais nos arrependeremos de estimular, auxiliar e silenciar. Jamais recuperaremos a oportunidade perdida, a palavra dita e o tempo que passou. Então é melhor abrir o olho com isso aí, né? E despertar e desenvolver os sentimentos maiores, amor, humildade e bom ânimo. Se a gente fizer isso aí, ó, nós vamos ter um 2012 daqui, ó, né? Como dizem, supimpa. E vai ser muito bom, é o que eu desejo, tanto para mim quanto para vocês. Então, feliz 2012 aí para todo mundo.